Nada. Vidas negras importam. O Sol Guerreiro, Celinha. Todas as crianças negras assassinadas em Atlantas e muitas outras crianças assassinadas todos os dias no ventre da humanidade. Já não ouço meu pranto porque o choro emudeceu nos meus lábios. O grito calou-se em minha garganta. O sol da meia-noite cegou-me os olhos. Sou noite e noite só. O meu sangue espalhou-se pelo espaço e o céu coloriu-se de um tom avermelhado, como crepúsculo. E eu cantei. Cantei porque agora a chuva brotará da terra. A semente de todos os frutos cairão sobre os nossos pés. Germinaremos juntos. Embora tu não possa mais tocar as flores desse jardim, eu sei. Mas o teu solo é livre. Cante, menino. Cante uma canção que emudeça os prantos, que repique os ataques, que ensurdeça os gritos. Amanhã não haverá mais nenhum resto de esperança, não haverá mais um outro amanhecer. Certamente, muito antes de surgir o novo dia, um sol guerreiro há de raiar, à meia-noite, a despertar seu sono, como uma nova alvorada. Um sol guerreiro, Celinha. Salve! Meu nome é Pínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento de Gerações. E recordando, né, nesse mês, nós, o programa, estamos fazendo 3 anos de Nota de Escurecimento. Eu agradeço imensamente a todas e todos que assistiram, participaram, sugeriram pauta, incentivaram e que vem outros 300 anos. Hoje, em especial, eu ofereço para Sá Olembar, Luci Pugin, Joel da Silva, Ronald Augusto, Doug Araújo e Pat Wolf. E hoje eu tenho o prazer de apresentar e conversar com Rose Campos. Salve, Rose! Bem-vinda, querida! Salve! Salve, salve! Como Bem-vinda! vai? Tudo bom? Rose, por favor, se apresente, conte de você, fale, por favor. Bom, em primeiro lugar, deixa eu dar um salve, salve para quem está nos ouvindo e nos vendo também. É um prazer imenso estar aqui com você e para falar um pouquinho das nossas vidas e da minha vida, que passa também um pouco aí pela poesia, pela literatura, pela comunicação, por essa coisa gostosa que nós trazemos, inclusive, nas nossas vidas negras, nos nossos tambores, nas nossas falas, nas nossas danças e canções. Eu sou jornalista, também formada em marketing, em neurolinguística, sou uma pessoa que venho de uma formação também de tecnologia, como empresária, que fui no passado nessa área, tanto desenvolvendo software, como vendendo equipamentos, enfim. E depois de um determinado tempo, onde eu fiz como eu digo para as pessoas, eu fiz um fechamento de ciclo no geral, na minha vida, eu, na verdade, comecei a olhar, voltei para essa questão socioambiental, né? E foi um momento bem, bem crucial mesmo, no qual nós estávamos passando e no qual eu comecei a perceber que toda a agitação que esse mundo sofria, na verdade, não vinha do homem. Então, foi aquele momento em que, acho que todos nós lembramos, quando na área ambiental se houve várias manifestações e tal, para se salvar o mico-leão dourado, né? O mico-leão dourado. Eu falava, caramba, esse mico-leão dourado, né? O que ele representa para nós, né? E eu ficava com aquela inquietação enquanto jornalista, né? Será que a maioria das pessoas estão realmente compreendendo o que é isso, tal? E foi aí que eu comecei a me voltar um pouco mais para essas questões ambientais, perceber que muito do desequilíbrio
do meio ambiente, na verdade, era do nosso meio, né? Dos nossos ecos que não estavam corretos, vamos dizer assim. E aí eu me voltei, então, para começar a trabalhar os ecos do meio, que foi um encontro de palavras, de ecos, de ecossistema, de meio com o nosso meio e de meio do meio social. E aí, então, eu comecei a trabalhar tanto em sentido de assessoria, e muito mais até mentorias, enfim, nessa questão socioambiental. Só que, qual é a diferença, Plínio? Quando eu comecei a falar sobre essa questão socioambiental, eu encontrei assim, uma dificuldade, porque eu falava, gente, como é que eu vou dizer para as pessoas aqui no Brasil principalmente, que, gente, água é finita, a água vai acabar. Aí a pessoa olha para aquele lago imenso, vê água escorrendo, porque você sabe que isso é uma realidade nossa, mas o mundo tem falta d'água, entendeu? Então, mas nós temos essa. Então, todas as coisas que eu pensava, eu falava, ainda é um pouco difícil para o brasileiro, na época, né? Entender aquilo. E aí eu fui buscar, então, aonde eu fui me apoiar para que eu conseguisse falar para as pessoas e que elas pudessem, então, me compreender. Ou prestar um pouco mais de atenção em mim. Foi justamente na poesia, na literatura e na música. Então, eu fiz uma coisa assim muito interessante. Eu comecei a cantar, entre aspas, a cantar, a compor, a poetizar para poder falar do meio ambiente. E acabando dando certo, porque quando eu fiz isso a primeira vez, que foi inclusive no Hotel Renascença, isso está no YouTube, inclusive, uma empresária me ouviu cantando e ela foi buscando, ela diz na entrevista, ela fala, eu fui buscando aquela voz daquela menina falando sobre terra e tal, e eu fui indo no hotel até achar onde era que aquilo estava acontecendo. Aí, daí para frente, eu falei, bingo, porque se era isso que eu queria, eu consegui. Eu consegui sensibilizar alguém, porque foi muito engraçado o meu início, né? O Estevão Maia Maia, que eu tenho quase certeza que você o conheceu, né? Porque morreu, era um grande amigo meu, e ele é que me ensaiou para que eu fizesse, inclusive, o lançamento do Ecos, que foi na Casa das Rosas. Foram com 60 crianças, eu cantando o hino nacional em capela. Hoje acho que eu não teria coragem de fazer tudo aquilo que eu fiz, porque assim, é uma doidice tremenda. E foi um show que eu acabei protagonizando, Rose, cantando, Rose, poetizando. você estava falando, mas você não falou, né? Você está dando indício, mas é São Paulo essa sede, esse espaço emanador dessas histórias. São Paulo, São capital, Paulo, o lançamento que eu falei, Casa das Rosas, na Avenida Paulista, por favor. entendeu? Assim, o lançamento foi uma coisa muito gostosa de ser visto, porque foi todo muito planejado. Então, eu tive o Chaplin brincando praticamente, não na calçada, porque não se pode, ali da Avenida Paulista, com o mundo nas mãos, e a gente fazendo toda uma analogia do que é que a gente estava fazendo com o mundo, e ele representando justamente essa parte lúdica da gente, que era isso que eu queria trazer mais literatura, mais poesia, mais tudo isso para
para que a gente pudesse falar de uma coisa tão séria. Nessa época, eu já era conselheira do CADES, né, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e aí eu já fazia, e também era conselheira da Associação Comercial de São Paulo, no qual eu acabei fundando a socioambiental da minha regional, a Sudeste. Eu trabalhei ativamente sobre isso. E aí, assim, essa questão da literatura, e eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque um dos nortes do próprio projeto, do ECOS, sempre foi trazer a educação como um dos grandes pilares, porque não tem como a gente falar de hoje de meio ambiente, que é uma coisa tão séria, se a gente não trouxer a educação. Então, sempre as crianças, desde do surgimento do próprio ECOS, as crianças estavam junto e a educação sempre andou em conjunto. E para isso, evidentemente, a gente tem que estar aí falando sobre literaturas, tem que enaltecer, inclusive, pessoas, e aí eu já até faço um gancho, sabe, Plínio, que nessa época, quando eu comecei a trabalhar mais a questão socioambiental, eu tive alguns personagens que eles acabaram adentrando mais na minha vida, sabe? E uma delas foi a Carolina de Jesus, que assim, que eu já tinha uma paixão muito grande por ela, até porque o jornalista que a revelou para o mundo era um grande amigo, né? Foi um grande amigo, ele morreu agora na pandemia, tá? Um grande amigo mesmo. E eu gostava muito. Mas depois, quando eu comecei a mexer, sabe, com a questão ambiental, as poesias de Carolina, elas invadiram a mim. O quarto de despejo dela, ele me arrebentou. Ele veio com me surgiu com uma visão tão diferente, tão mais humana que já se isso é possível, Plínio, se isso é possível, mas que Carolina, para mim, foi uma dos personagens mais ativos, e ela é ativa até hoje dentro de toda a minha questão socioambiental, porque ela reúne tudo, Plínio, tudo que você imaginar em relação à questão socioambiental. Qualquer coisa que você perguntar, eu vou falar Carolina de Jesus. Carolina de Jesus. Ela foi uma mulher, nós estamos falando de diversidade, negra, pobre, pobre, né? Completamente rica, riquíssima, pobre. Cuidou dos filhos sozinha, e esteve junto hoje a gente não chama mais de lixo, mas agora sim, mas esteve junto ao lixo sem demagogia. Então, ela sabia do que ela estava falando, do que ela estava escrevendo. Então, Carolina de Jesus, já que nós estamos falando de literatura, foi uma das pessoas mais importantes. E até hoje, se nós, dentro da questão socioambiental, tivéssemos que eleger alguém, teria que ser Carolina de Jesus. Então, para mim, e isso não é desmerecendo nada, porque nós temos outras escritoras maravilhosas, mas eu estou dizendo dentro dessa vertente na qual hoje eu falo. Então, para mim, Carolina de Jesus
sempre foi um personagem extremamente ativo e que, ainda pior, né? Termina a sua vida da forma como nós não gostaríamos, né? Mas a história dela é que, no fim, ela termina sozinha, pobre, enfim, como muitas mulheres, inclusive, dentro dessa nossa diáspora, enfim, e dentro dessa sociedade, né? Que eu acho que ainda tem muito que ver, muito que falar, tem muitas falas negras, muitas olhares negros que nós temos que ainda trocar, reconhecer e, principalmente, Plínio, a gente encontrar o ponto de orgulho, o ponto de, sabe, nossa, essa pessoa eu não conhecia, mas olha, gente, que gostoso, eu quero continuar seguindo essa cara negra. Eu acho que isso é um pouco dessa nossa literatura que passa por Esmeralda, que passa também por uma pessoa maravilhosa que se chama Cidinha da Silva, no qual também há pouco tempo eu li um livro aqui, que está aqui na minha mão, Parem de Nos Matar, está aqui, ó, Parem de Nos Matar, um livro assim que, no primeiro instante, eu achei agressivo até, né? Parem de nos matar, nossa, meu Deus, assim, né? Mas é um livro maravilhoso, maravilhoso, assim, porque ele vai contando, desvendando coisas do hoje, relatos, e assim, no qual não só nós, esse é o grande X da questão, nós lermos, mas a sociedade tem que ler, as escolas têm que, sabe, colocar. Então, quando você fala de uma Cidinha, você também fala de uma Sueli Carneiro, né? Que até o prefácio desse livro é de Sueli Carneiro. Então, assim, a gente precisa valorizar essas histórias. Isso, na verdade, Plínio, é um pouco assim, eu pulei uma boa parte da minha história dessa Rose, né, que foi por muitos anos empresária, e que depois entra nessa militância da gente poder valorizar e precificar, que são coisas também no qual as pessoas acabam misturando a valorização com a precificação, né? Valorizar o ser, para então o seu ter seja precificado, mas a partir de uma valorização. E foi isso que eu, graças a Deus, eu fui uma pessoa, eu fui rotariana, eu fui de associação comercial, eu passei por várias entidades no qual eu me orgulho muito de ter feito isso, muito mesmo, não só como uma pessoa pacífica, mas muito atuante. Então, acho que isso tudo faz muita diferença. Gostaria de ter sido muito mais literária, sabe? De ter escrito mais, mas dentro dessa minha área do jornalismo, né? Eu comecei a minha profissão jornalística na Rádio Capital. Você, como a gente já colocou em relação a tempos, então você sabe que a Rádio Capital, lá de trás, ela é a precursora do grande jornalismo, né, de rádio, né, do Brasil. Muita gente não sabe disso, mas o jornalismo de rádio nasce na Rádio Capital. Eu pego o final desses tempos áureos, né, dessa rádio. Fiz trabalhos maravilhosos e, com isso, a questão da comunicação
nunca saiu de mim. Tanto é que, quando eu fui para a área de tecnologia, eu desenvolvi softwares para essa área de comunicação, porque eu acho importante. E friso isso porque a literatura, para mim, é uma das formas, evidentemente, da comunicação, que ainda eu vejo que não é muito bem trabalhada, porque, como diz Carolina de Jesus, quem tem um livro tem um amigo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que passar e tem que passar para os amigos. Plínio, para você ter uma ideia, eu era assim uma pessoa, eu acho que até fui chata um pouco para sobrinhos, essas coisas, apesar que a minha sobrinha, que também é jornalista hoje, ela fala de um livro que eu dei para ela quando ela era pequenininha, que ela não entendia aquele livro. Ela achava muito engraçado. Ela falou, ai, caramba, mas o rei na banheira, o que ele faz na banheira? Isso e aquilo. Mas, assim, eu era a tia que dava livro, sabe? Assim, eu dava livro, e até para amigos, sabe? Ah, você leu esse livro? Não, mas quis comprar para você, sabe? Assim, Então, isso é uma coisa boa, isso a gente tem que estar sempre investindo muito, sabe, Plínio, nessa questão da literatura. Mas eu acho que eu já falei bastante, né? Não falou nada ainda, assim, ainda tem a parte, você vai continuar falando dessa sua trajetória que você interrompeu, mas isso, como eu sei que você preparou, eu queria uma poesia, um poema, um canto, e você retornar para você contar a sua trajetória, por gentileza. Eu não sei qual é o tempo assim da poesia, mas já que a gente está falando de nascedouro do Ecos, eu vou falar de uma poesia, ela é um pouquinho longa, Sem que é problema. bem do nascedouro do Ecos do Meio, na época em que eu estava na associação, e eu fiz uma poesia que se chama Linha de Produção, que era justamente para que os empresários, empreendedores, na época, já faz muito tempo isso, pudessem compreender um pouco mais o que seria esse tal meio ambiente que estaria se transformando. Então, vamos lá, a linha de produção. Da indústria ao comércio, do homem simples ao executivo. Da simplicidade ao saber, do saber a aplicar a simplicidade. As máquinas, os computadores, as redes de notícias, as redes que engolem o peixe que não briga, se alinha, mesmo sem saber, na linha de produção, na cadeia da vida. Um ir e vir natural. Usufruir os hotspots? Quem pode? São tropicais, estão no Mediterrâneo, Oceania, Cerrado, Mata Atlântica, África, Ásia, Madagascar. A lei de preservação ambiental. Preserva você, eu e todos nós, pois todos nós somos responsáveis, todos nós somos beneficiados. O saber, entender, desejar, querer, conflito, importância, arrogância é cíclico. Eu cuido, você cuida, nós ganhamos, eu não desperdiço, eu cuido e faço do meu pedaço o meu hotspot. E não deixo ninguém violar. E levo isso tudo para dentro do meu lar. Ensino meus filhos a saber respeitar, do homem do campo ao homem da cidade, as máquinas e os alimentos, do homem que mexe a terra ao homem que leva a produção para a mesa, o homem que cruza estradas, passa por tantas áreas ricas em biodiversidade e bebe a beleza de um cenário preservado por ele. Apenas um santuário. E de mundo em mundo, muitas vezes suado, imundo da vida e da lida digna.
volta ao seio da terra, ao seu lar, trazendo outras produções, canções, tantas histórias, tantas visões, tanto saber, e na maioria das vezes, sem saber. Tanta preservação, tanto cuidado, deixado no cais. O que cais? Que legal, querida, que legal. Bacana. É, isso é, Necessário, isso é, necessário. é, isso é um pouquinho assim, essa poesia foi assim um momento muito impactante, sabia? Dentro desses ambientes que eu circulava, porque foi um momento onde as pessoas começaram a se olhar mesmo, sabe? A procurar entender hotspot, o que é isso, sabe, a começar a respeitar, inclusive, esse homem do campo, né? Respeitar essa comida que chega na nossa mesa, como é que ela chega? Então, sustentabilidade, na real, não é eu ser só bonitinha aqui, né? Mas é entender de onde veio, como veio, é saber se essa comida que chegou aqui não tem trabalho escravo por detrás dela, entendeu? Hoje eu estive num evento no qual nós falamos, inclusive, das questões do Sul com o trabalho escravo, né? com as vinícolas. Enfim, isso hoje é ESG, né? É a gente saber de onde vem, é a gente começar a dar mais valor. Então, essa foi uma das poesias que deu esse impacto para ele. Beleza. Querida, você atiça a nossa curiosidade, você atiça a minha curiosidade. Você fala na época, mas não precisa, né? Você pode precisar que época foi, década de 90, 80, começo 80, para a gente se entender e saber onde eu estava quando a Rose estava brigando, né? Por favor. Quando eu comecei a falar de meio ambiente, propriamente dito, só meio ambiente mesmo, foi ali 2006, 2007, eu comecei a olhar para essa questão mais ambiental. E em 2009, eu lanço Ecos do Meio na Casa das Rosas. E em 2016, continuando o projeto, eu lanço o programa Ecos do Meio, porque a grande tônica desse Ecos do Meio era realmente trazer, através da informação, da comunicação, e unindo a literatura, enfim, que a gente pudesse trazer não só as questões socioambientais, que são fundamentais para o homem, mas falar muito mais desse homem que tem que preservar o que tem e agora modificar a sua cultura. Essa foi a minha grande tônica, essa questão dessa cultura. Então, para isso, eu precisaria ter mais informações, levar mais informações para a população, de uma forma. Eu sempre tive essa intenção de levar de uma forma gostosa, de uma forma não pesada, para que as pessoas pudessem entender, porque senão, e participar, ser parte, não a parte, sabe? E essa participação, ela se daria através do quê? De eu entender um pouco o processo do que acontecia. Então, foi isso que eu trouxe, e é isso que eu faço até hoje. O
programa Ecos do Meio existe até hoje. Se Deus quiser, vai ainda perdurar bastante, para a gente poder levar uma questão muito séria. Para você ter uma ideia, Plínio, o primeiro programa do Ecos do Meio, até isso já foi uma coisa relativamente precursora. O assunto foi racismo ambiental. E aí eu trouxe para falar foi um jornalista de Moçambique, um jornalista nosso aqui, muito conhecido nosso, que eu vou só esquecer o nome agora para passar vergonha, mas já já eu lembro o nome dele. Não, a gente tem essas coisas, né? Essas coisas, aqueles apagões assim, né? Mas e o outro também que fazia parte da rádio, que infelizmente morreu aí nessa Covid. Mas aí a gente já veio falando sobre essa questão do racismo ambiental. E para você ter uma ideia, agora, o mês passado, eu fiz uma live com o Conselho de Economia, né, Regional de Economia, para falar sobre uma pesquisa muito linda que foi feita de uma menina jovem, economista, negra, maravilhosa, e falando e mostrando um pouco dessa questão de como se dá até esses pontos do racismo ambiental. Vale a pena até, depois eu passo aí um link, alguma coisa para vocês verem, que ela até está levantando uma vaquinha aí para fazer o mestrado não, o doutorado dela, que ela foi aceita na França e na Itália, se não me engano, são esses dois países, ela está levantando dinheiro. Mas, enfim, tudo isso para mostrar, assim, né, para você, essa questão dessa estrada, né, da gente, né? Eu acho que cada um de nós tem histórias tão ricas, Plínio, para contar, e por isso que o seu programa, o meu programa, o programa do Antônio, da Maria, do José, é muito importante para que a gente possa nos reconhecer e ficar orgulhosos de saber que tem o Plínio, que tem o Antônio, que tem a Rose, enfim, que estão fazendo e já fizeram, e que, às vezes, infelizmente, eu não conhecia a história, né? Mas que é importante a gente conhecer. Mas é isso. E que é completamente transitório isso. A gente conhece, fica sabendo e começa a divulgar. Isso é tranquilo. Querida, vou pedir uma licença para você, mas antes eu quero mais um poema seu. Vou pedir mais um poema e depois uma licença para você. Você? Tá, então eu vou fazer um outro poema que esse é muito marcante na minha vida, que se chama Sustentabilidade. Esse é um poema que marca o Ecos do Meio mesmo. O que é esse Ecos do Meio? E depois, se tiver um tempinho, eu faço uma para as mulheres. Não Mas tem tempo ainda. A gente tá no meio do programa, então vai ter vários, vários. Tem sim, querida. então eu vou falar essa da sustentabilidade. Sustentabilidade. Sustenta, tenta, alenta a idade. A ida, o hábil, o ágil, o retorno, o entorno, sustenta. Sustenta a habilidade. Sustentabilidade. Susto, surto, atentado? Atento, atenção, ouça a canção e sustenta. Sustenta o seu ser, alimenta a sua cabeça, ande e veja seus pés em ação, olhe agora para as suas mãos e sustenta. Pronto, entrega e atenta, na volta, na ida, nas vindas, nas trocas, nas docas, nos portos, no caminho, na lida, no aqui e agora, a toda hora.
no sustentável ser seu. Atento para as trocas, alimenta sua cabeça, sustenta o seu ser, alimenta e sustenta. E agora, troca. Legal, querida, legal, legal. Então, agora um tempo para a gente refletir, um tempo de pedindo licença para todas e todos, lembrando para assinar. Aquele momento nosso, né? A gente sempre tem um momento do griot, da gente falar dos mais velhos, do que vieram antes, desse todos que são importantes para a gente falar. E hoje, eu voltei para a Rose, perdão, estou voltando, é falar dos cadernos negros. Falar dos cadernos negros, que é um aquilombar que, graças a ele, a gente está aqui falando sobre literatura negra, está recebendo a Rose, fazendo todas essas coisas. E lembrar que esse Cadernos Negro ele começou junto com essa ideia, com esse momento da Carolina Maria de Jesus. A partir da morte dela, que foi em fevereiro de 1977, um pessoal começou a pensar em fazer esses cadernos negros, e aí o nome vem disso, né? Porque Carolina escrevia em cadernos negros, né? Do que a gente foi falar. Então, numa conversa, né? Essa publicação, Escritoras e Escritores Negros, né? Que esse ano já vai estar na suas 4 décadas e meia de trabalho, de força, né? O primeiro volume dos Cadernos Negros, ele teve o formato de bolso, e a tiragem de 1.000 exemplares, e contou com a participação de 8 poetas ao longo das suas 52 páginas. Ele foi lançado no FECONESU, Festival Comunitário Negro do Zumbi, de 1978. Que teve outro lançamento aqui em São Paulo, reunindo lá em Araraquara quase 2.000 pessoas. E, segundo o Márcio, a ideia, o Márcio não entrou nesse primeiro momento, Márcio Barbosa entrou alguns anos depois, mas nesse primeiro momento ele, qual que era a ideia, o que mexia com isso? De fazer uma nova literatura, ter essa literatura negra, essa literatura afro-brasileira, ela pudesse ser respeitada e lida, né? Respeitada, lida, discutida. Já não foi a única, não foi a primeira, outras existiram, mas essa, Caderno Negro, ele não pode negar, é a que mais tem, né, mais longo tempo. O segundo volume, publicado, que foi o primeiro, foi com poesia, o segundo foi contos. Dessa vez teve 12 escritores, nenhuma editora se interessou, né? E como dizem, como o Cult afirma, as editoras não interessavam por literatura afro-brasileira. Bem poucas vieram a se interessar. É compreensível. O lugar reservado ao negro na literatura sempre foi o de tema, né? E o que a literatura, o Cult fala que a literatura negra é o negro na primeira pessoa, e o Caderno Negro foi uma prova disso. No ano de 1980, depois de reuniões, o objetivo de discutir, resultou na criação do Quilombo Hoje, um grupo de escritores querendo discutir essa questão da literatura, né? E trabalhar. A formação inicial, né, tinha Paulo Colina, Oswaldo de Camargo, Cuti, e depois entrou Esmeralda Ribeiro, Márcio, Miriam Alves, Sônia de Fátima, Vera Luz. Então, a partir desses anos 80, começaram um grupo trabalhando essa questão da literatura negro-brasileira e fazendo. O trabalho, né, como eles afirmam, o trabalho não faltava, né? Tinha muito o que fazer. Tanto é que a intenção primeira era fazer essas publicações em conjunto e também as publicações individuais, né? Eles se reuniam e se falavam. Essa é a ideia dos cadernos negros. E a partir daí, né, todas essas histórias, Caderno Negro foi um espaço onde muitas escritoras e escritores negros estão aí escrevendo, onde eles puderam se ver, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral,
várias outras, Gabriel Messias, Benedita Lopes, né? E essa geração, CUT participa de quase todos, Esmeralda está participando, isso está saindo grupos, saindo escolas, saindo pensamentos, saindo olhares, né? E os cadernos negros como o CUT fala, a nossa maior ousadia. Resolvemos não esperar. Então, assim, hoje fazendo essa homenagem a esses quilombos, esses olhares, que é por aí. O que o Rose está falando é que a nossa saída é aquilombar, é estar junto, falando junto, ouvindo. Alguns vão fazer algumas coisas, outros vão fazer, mas é aquilombar. A saída negra é o quilombo. É por aí. E é com você, Rose. Continue, por favor. Deixa eu continuar aqui. Eu mexi aqui na minha forma de apresentação, e aí saiu fora as minhas apresentações aqui. Então, de novo. Não, sem problema. Então, enquanto você está procurando, conta para gente que horas é seu programa, onde está, o que, que ele fala, por favor. Agora em E, entrevista. então, opa, caiu aqui. Eu faço o programa, ele é apresentado às terças, quartas e quintas-feiras. Às terças-feiras é inédito, hoje teve um programa, inclusive, inédito, falando sobre a cúpula da Amazônia. E quarta e quinta, esse programa é reprisado, porque acaba passando nos 3 horários, né? Então, se vai ao ar na terça, às 3 horas da tarde, na quarta já vai às 11 da manhã, e na quinta, às 8 horas da noite. Para que todos possam ver. E chega a reprisar até no domingo, que esse eu realmente confesso que eu nem sei direito o horário que ele está reprisando também aos domingos. Mas Aonde? é na Rádio e TV Mega Brasil, é um grupo corporativo que faz, inclusive, o Congresso de Comunicação. Já vou até fazer uma publicidade para eles, que é agora no final do mês de agosto, Congresso de Comunicação. Acho que junto com aqui a nossa gravação, né? Está saindo, vai ser Ao ar, quase... vai ao ar agora, dia 24. Nós estamos dia 24, já a partir daí. Então, o Congresso está Então, rolando. Então está rolando. E é o grupo, né, que mexe com comunicação, tem o Jornalista e Companhia, que é muito conhecido pelos jornalistas, né? E justamente quando eu fui falar da questão socioambiental, Plínio, eu procurei a eles, uma porque outrora eles tinham sido clientes meus, né? Dentro da área de tecnologia, e depois, quando eu resolvi fazer essa questão, trabalhar a questão socioambiental, eu falei, eu quero entrar com um grupo no qual eu possa falar com as empresas, ser ouvida de uma forma séria, e como nós já estávamos nessa questão de gravar, ficar tudo já registrado no YouTube, que as pessoas também pudessem ali beber de algumas fontes para que fosse compreendido essa questão socioambiental. Então, eu não estava muito preocupada com a questão de qual seria a grande empresa notória, isso e aquilo, mas a empresa que pudesse dar esse respaldo mais sério, e que eu pudesse falar com as empresas. E foi aí que eles entram, porque eles são um grupo corporativo, eles só falam com as empresas, né? E eu falei, é isso, é aí o meu norte. E eu gosto muito de fazer o programa
ali com eles. Tenho ideia de expandir para outros trabalhos dentro da área de comunicação, fora o que eu já faço de assessoria e mentoria. Isso eu já faço. Mas tenho ideia aí de fazer alguma coisa um pouco mais ligada à TV ou não. É que o que acontece hoje? Está tudo mudando muito rápido. O que você pensava assim, há anos, eu vou colocar há 5 anos atrás, 5 anos, olha que absurdo, 5 anos atrás, hoje você já tem que rever muito a forma como você vai fazer essa comunicação. Porque há 5 anos atrás, quando a gente falava assim, de nós estarmos aqui fazendo essa interação, era, nossa, supimpa, era o que, meu Deus do céu. Gente, já é agora, já, sabe, a gente já está aí para frente, já está aí vendo como é que a IA vai pegar a gente, sabe? Daqui a pouco não é mais a Rose que vai estar aqui falando com vocês, mas o avatar dela e tal. Isso não é brincadeira, isso é uma realidade que já está sendo discutida. Então, assim, o programa veio com essa tônica, da gente trabalhar essa realidade e principalmente, Plínio, trabalhar o slogan do próprio programa, que é ação local gera ecos no global. Né? Então, trabalhar as comunidades, trabalhar as pessoas que fazem, as pessoas que modificam, porque essa questão ambiental, nós temos muitos protagonistas dentro de comunidades, no qual nós precisamos desses exemplos. Por isso que eu trago sempre Carolina de Jesus, porque ela foi um grande exemplo disso, entendeu? Uma única pessoa, só que ela foi descoberta. Agora, nós podemos, com toda essa nossa força que nós temos hoje, inclusive da própria comunicação, descobrir quantos mais? Ou será que nós vamos deixar cobertos ainda tantos potenciais? Eu acho que isso é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade daquelas pessoas que estão querendo e estão fazendo comunicação. Para que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou modificando? Qual a minha parte de responsabilidade? Então, quando eu falo de uma literatura, que você mostrou os cadernos negros, aqui eu mostro também os cadernos negros, né? Assim, a responsabilidade que esse pessoal tem de décadas e de não desistir, porque não é fácil, não. Não é fácil, não, mas eles não desistiram. E, assim, a importância que se tem dessa literatura para que nós estivéssemos, estamos aqui, a gente tem que entender que está vindo dessas pessoas que não desistiram. Então, é muito importante para a gente que a gente possa ir reconhecendo esses trabalhos, Plínio. Acho que eu já até falei demais. Não, não e nunca. Vou pedir para você aquele poema das mulheres e uma licença. Peraí, que eu preciso me achar aqui, que eu não sei o que foi que eu Sem fiz problema, aqui. então. Eu adianto uma parte aí enquanto você se procura. Né? Tá bom. Beleza, então. Aí é aquele pedido para todas e todas mesmo, né? Que, olha, assinem o canal, vejam, nos escutem, nos leiam. É importante. E graças a essa frase da Rose, assim, que o pessoal do Caderno Negro, eles não desistiram, né? Somos filhos daqueles negros e negras que não desistiram. Vou trazer essa nossa estante preta. E o primeiro é uma coisa que me dá muito orgulho, que fomos finalistas do Prêmio Jabuti do ano passado. Pretos Encontros, volume 2, saído pela editora Aldeia de Palavras, né?
composta, essa antologia, composta por diversos talentos da literatura negra brasileira. Esse projeto ele buscou fazer, como o Cadernos Negros faz e como outras publicações, trazer esse protagonismo, né? Trazer essa força. Né? Muitas vezes, né, como acontece com o Caderno Negro, aconteceu conosco, sendo negligenciado, aconteceu conosco que acontece. Muitas editoras estão nos dando balão ainda, isso é um bom recado. Mas aí temos esse Cadernos Negro, volume 2, né, que temos lá, algumas: Cristiane Sobral, Débora de Andrade, Denise Nascimento, Diogo Nogue, Gabriel Messia, Ferro, Rosa Adeque, Kátia Moraes, Luana Levi, Maza de Amapungo, Neide Lopes, Negro Du, Línio Camilo, Shirley Maia, Suede Fernandes, Tiago Pedroso, Ivan Reis e Vinícius Henrique. Esses encontros, volume 2, quem não tem, procure a Aldeia das Palavras. Uma outra ação foi Do que ainda nos sobra da guerra. Ainda nos sobra da guerra, um trabalho muito bonito de curadoria da organização de André Pinheiros, lá de Santa Catarina. Esse livro é um resultado de uma chamada de originais, organizado pelo André. O que ainda nos sobra da guerra e outros versos é o título da coletânea, né, de escritores negros da África, da América. Esse lançamento ele traz 55 poetas. O livro é o resultado do projeto Calunga, um trabalho muito bonito, muito interessante, feito pelo André. Do que ainda nos sobra da guerra, curadoria do André Pinheiro. Outros versos pretos, editora e amarelo. Por fim, Letras Negras, organização Ivan Reis. Né? É uma luta de resistência esse trabalho. Né? E aí o Ivan fala que ele resolvia aquilombar em um movimento e dar voz a novos e conhecidos escritores negros. Daí nasceu esse coletivo. Né? E também fazer como Zumbi dos Palmares, organizarmos em textos, em poemas, em versos, em prosas, em parágrafos. Esse é um trabalho muito feito, né? Feito, feito e trazido por essa uma mão muito boa. Algumas nessa coletânea: Carlos Assunção, Cláudia Pérez, Larissa Santos, Luiz Mendes, Matheus Solem, Negabá, Oswaldo, Palmira, Galdino, áreas negras e negros. Letras Negras, coletivo Preto Literários. Essa é alguma das indicações dessa semana do Estante Preta. E aí, Rose, já achou? Então, já sim. Assim, eu tenho assim um número muito grande de poemas feito desde essa época até hoje. Já era para mim ter lançado um livro que eu acabei perdendo numa brincadeira e estou refazendo esse livro de poemas. E todas as entrevistas têm um poema especial daquela entrevista. Aquela entrevista eu faço um poema. E na época que eu estava mais poetizando, em sentido até de saraus, eu fiz um sarau foram 3 anos de sarau rosa, que foi assim, as pessoas pediam para que não parasse, mas eu falei, não, tem que parar, que foi muito lindo. Foi um sarau itinerante, também levando a temática socioambiental, né? Dentro do sarau, poetizando e literatura e tudo mais. E quando eu fazia os meus poemas, eu fazia, às vezes, um mesclado do meu poema e trazia um pedacinho de um grande autor conhecido que encabeçava ou fechava com uma música, com um lá. Esse que eu vou fazer agora, que é Força e Magia, eu trago a abertura de Elisa Lucinda, que é uma pessoa também que eu gosto muito,
e ela se encaixou nessa poesia maravilhosa que é Força e Magia. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com esta gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes, parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metaforseia. Metade legível, metade sereia. Elisa Lucida. E são exatamente essas determinadas situações metafóricas que me obrigam a ser e a nos tornar mais fortes. Aprendemos a cair e a nos levantar com a mesma agilidade e graça, graças a Deus. Na verdade, muitas vezes somos obrigadas a aprender com os golpes novas defesas. Não é de todo mal, ao contrário, estamos aprendendo, crescendo, envelhecendo, mas rejuvenescendo. Mesmo que o cansaço físico, a dor de um golpe, a distração no momento de atenção, de interrogação e as desilusões sejam, naquele momento, um golpe certeiro, ainda assim descobrimos o nosso potencial. Descobrimos a nossa verdade, descobrimos o quanto somos capazes, descobrimos o quanto de graça e beleza existe no ser em vida, pois estamos vivas e no futuro não temos ciência total. O que podemos e devemos fazer é tomar conta do nosso plantio, do nosso terreiro, de nosso canteiro, de nossa colheita, a fim de extrairmos as boas sementes dos nossos frutos. E num ciclo frenético, adubar, semear e semear novamente em nossa mente a semente do fruto que colheremos, descobriremos e dividiremos a nossa vida fonte com a mesma agilidade e graça. Graças a Deus que tudo começou. A águia volta ao ninho, o ganso vive o grupo, a borboleta voa e espalha beleza, graça e transmutação. Esse é o segredo e magia da mulher. Ver e voar, viver o grupo e transmutar, com beleza e graça, o seu dia a dia. Portanto, bom dia. Beleza, querida, beleza, beleza. Muito, muito, muito bom. Muito bom. E que mais você conta, querida? Nossa, o que mais eu conto agora é assim, essa questão socioambiental ela é muito séria. Hoje nós estamos aí nessa era do ESG, então as empresas, hoje, quando nós falamos de ESG, é uma responsabilidade total, e é muito Só importante. escureça para mim. O SG é o quê? Ambiental, social e governança, né? É uma sigla em inglês, Vermont, né? Social e governance. E hoje o ESG ele entra realmente com uma força total, até por causa dessa letrinha G, governança, ou seja, precifica, está nas bolsas. As empresas hoje têm valores pelo que ela faz por essa questão socioambiental. E isso eu estou dizendo porque hoje todos os trabalhos, tudo que a gente faz nas empresas em relação a trabalhar a diversidade, e isso, Plínio, você que trabalha com literatura, hoje tem muitas empresas, por exemplo, que fazem rodas de diálogos através de livros literários.
Então, já é um trabalho da própria empresa para fazer com que o seu grupo, por exemplo, tenha entendimento sobre, hoje, e isso está acontecendo muito, as questões negras. Depois do que aconteceu com o supermercado, isso ficou muito evidente e muitas empresas começaram a fazer grandes trabalhos nesse sentido, mas, para isso, eu preciso de protagonistas. E muitos foram buscar em livros, em rodas de diálogos, para que a gente pudesse, para que a empresa pudesse entender quais eram os seus ativos, quais eram os seus problemas, inclusive, junto a essa questão de diversidade. Então, essa questão hoje, quando a gente fala de meio ambiente, de ESG, ele está tudo interligado. Não está distante de uma fala literária, não está distante de falarmos do trabalho e de grandes protagonistas que estão dentro de livros. Não está distante de você, Plínio Camilo. Então, é isso que a Rose tenta fazer dentro de um trabalho minúsculo, muito pequeno, mas que eu tenho muito orgulho de ter sido assim, protagonista e de buscar, Plínio, sabe, buscar uma forma de como eu vou conversar com essa sociedade. E aí, de repente, você se vê cantando, você se vê poetizando, você se vê compondo, né? Só não vou cantar aqui porque realmente não dá, hoje não dá, mas compondo, entendeu? Compondo e cantando. Mas para quê? Para a gente poder sensibilizar uma sociedade que, ora, ela parte por uma questão mais social, ora ela é irracional, enfim, mas que agora a gente chegou num ponto onde a sociedade percebe que ela precisa de todos nós e não podemos mais ser hipócritas, onde um ganha em cima do outro e naquele outro que eu menosprezo, né? Então, isso não pode mais. Mas vai depender também de mim, de você, das pessoas que estejam nos ouvindo, para que olhem, para que procurem também se instrumentalizar, estudar, para que não fiquem à margem, para que não fiquem robotizados, e vá em frente. Então, esse é um pouco desse trabalho de sustentabilidade que eu venho fazendo aí de forma bem pequena, mas que me dá muito orgulho de todas as minhas falas, nas minhas palestras, ora aqui, ora acolá. O mês passado eu estive na Baixada Santista para dar uma palestra para mulheres empreendedoras. Então, assim, são mundos também importantes, né? Onde você tem que levar um pouquinho de tudo, um pouquinho dessa questão do empreender, de sustentar o seu corpo, mas se você não sustentar a alma, Plínio, através da literatura, é um corpo vazio, querido. Então, é muito importante que estejamos todos nós juntos para que esse corpo saia fortalecido. E isso é um pouquinho aí do que eu vou fazendo com as minhas canções, com as minhas músicas, enfim, com o que a gente pode aí fazer. Aí eu deixo para você pedir um tema para a gente fechar ainda ou não essa Não, conversa aí. então vai ser dois temas. Tem um tema agora para fechar esse bloco, vamos dar e para fazer o fechamento. O tema que você quiser, querida. Não, peça um tema, de repente eu tenho a poesia aqui, assim. Criança. Criança, puxa, criança, eu tenho uma música tão linda, mas eu vou ficar devendo, porque é Declama a uma. música.
É Clama. uma, essa eu não tenho aqui, mas é uma música que ela foi feita até especialmente para uma criança especial que está no céu já. E foi feito no momento no qual eu queria, olha só que doideira, eu queria tirar as crianças de frente do computador e para que elas pudessem brincar, ser mais criança numa época. Então eu vou cantar só um pedacinho assim da música. É, cantam crianças, falam palavras que o mundo quer ouvir. Dizem as coisas que neste mundo vamos construir. Brincam de canto, brincam de roda para a gente sorrir. Digam cantigas, conte uma história do mundo dali. Façam um novo mundo. Agora façam um novo mundo. Agora tudo é preciso. Agora deixa um pouco a internet. Agora venha brincar, venha cantar, venha sorrir. Agora faça um novo. Agora, essa música, na verdade, é uma cantiga de roda que, quando nós fizemos um seminário grande no Ibirapuera, foi um seminário lindíssimo, Plínio, você precisa de ver. Foi um dia assim, trazendo de debates a desfile, a música, a comida. E essa música ela acabou fechando com o afoxé, sabe? Faça um novo mundo. Agora, mas foi muito doido isso, sim. Foi muito gostoso. Então, essa foi uma das músicas muito gostosas assim que eu fiz para criança. Hoje, a gente não pode falar para as crianças saiam da internet completamente, mas a gente também tem que fazer com que as crianças elas brinquem, porque tudo é importante nessa infância. Uma brincadeira de roda, sabe? O poder ler, como eu digo, porque nessas falas de faça isso, faça aquilo, tem várias coisas que eu vou falando para ela fazer, para ela pintar, né? Para ela ler. Então, isso tudo acaba sendo importante. Então, uma das coisas, né, nessa viagem toda aqui do Ecos do Meio foi assim, pegar todos os pontos, não deixar um ponto em aberto para a gente poder falar. Tanto é que eu tenho uma outra poesia que ela é muito forte, que se chama Seja o Craque, um craque do amanhã, que é justamente para falar das pessoas dependentes químicos, e que nós podemos ser um craque para o craque, para um futuro craque. Assim, foi uma poesia, inclusive, que a secretária da Justiça, eu não lembro qual foi o ano, que ela ficou assim impactada com a poesia, porque era muito forte. Então, eu fui trazendo, através da literatura, toda essa questão socioambiental, e tomara que amanhã eu consiga, dentro dos meus livros, ainda que eu vou escrever todos eles, que fique registrado um pouco dessa história, Plínio. Então, prepare uma surpresa, eu vou pedir uma licença, mas prepare sua surpresa de despedir dessa nossa conversa, porque é agradecer a todas e todos que estão assistindo, né? Não acabou ainda, e fazer aquela sugestão, né? A rever aqui nesse canal essa conversa que nós tivemos com as Flores e Baobá. Foi muito emocionante, foi uma extrapolou estavam todas emocionadas. Foi uma conversa muito rica, muito poderosa, com a Esmeralda, a Benê, Cláudia, Catita, Samira, muito, Joyce, Mari, muito poderosa. Mali, muito poderosa mesmo. Então, essa é uma sugestão para a gente voltar
e é lembrar que vidas negras importam. E aí vamos terminar com a Rose reclamando. Eu quero agradecer ter participado por aqui e eu vou terminar com um poema também e até contar um pouquinho que quando dentro dessa minha trajetória aí de meio ambiente, que Deus dá para perceber, para que eu pudesse realmente conversar com as pessoas em todas as linguagens, eu também fui cantar e fui compor. Mas aí eu quis fazer em todos os ritmos. Então, eu tenho um pouquinho de poesia e de música, em samba, em tango até, e aí eu fiz um rap, que se chama O Rap da Atitude. Eu não sei cantá-lo, mas a própria poesia dá essa entonação do rap, e é com esse rap da atitude que eu me despeço de vocês, dizendo que tudo é válido, mas desde o momento que a gente tem atitude. E atitude é ir lá e fazer. E se alguém disser não para você, e você sabe que aquilo é importante, não só para você, para outros, vá com não mesmo, mas vá, tá? Porque é só assim que a gente muda. Então, muito obrigado, Plínio, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, e não deixe de reverberar os seus ecos e ouvir os ecos do meio. O que ocorre com o planeta? O que ocorre com o homem? O que corre? Quem corre? Por que corre? O que está acontecendo? O que está ocorrendo? O que está aquecendo? O mundo está aqui, a vida encontra-se plena em sua plenitude. Ah, mas inverteram a ordem das atitudes. Esqueceram o respeito, o leito, o peito. Esqueceram o respeito, o leito, o peito. Mas ainda há tempo, sempre há tempo para aprender, para acertar e consertar, através de um concerto que reúna o mundo, todo o mundo, numa canção. Um concerto suave, sustentabilidade, sustentar a idade, preservar a vida, não importa a idade. Inverteram a ordem das atitudes, das altitudes do poder. Esqueceram o respeito, o leito, o peito. Mas ainda há tempo, Plínio, sempre há tempo para aprender e acertar. Num concerto suave, sustentabilidade, sustentar a idade, preservar a vida, não importa a idade, porque sempre há tempo para aprender, mudar e consertar. Um concerto suave, com respeito e gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Vá bem, fique bem. Muito obrigado a todas, a todos. Musicamos. Até! Até, obrigada vocês todos. Tchau.